Boa tarde, né? Eu dou continuidade à nossa apresentação de hoje, com a leitura que eu realizei sobre o capítulo do Badiou, o que é um poema e o que pensa dele a filosofia, né? Durante o capítulo, né, o Badiou ele vai colocando algumas questões, o que também nos ajuda a compreender o raciocínio, tá? E como que esse raciocínio depois ele vai sendo desenvolvido no decorrer aí da apresentação. A primeira questão que ele vai colocar, né, é nessa relação entre o poema e a filosofia, tá? E colocando a questão aí sob o olhar do Platão, tá? Então, ele diz o seguinte: o poema não serve de medida para o princípio político. Tá? E por que ele não serve de medida? Porque o poema, quer dizer, ele até se cita no texto, né, nesse primeiro momento, que ele não serve porque ele acaba, né, ou seja, ele é uma questão polêmica, tá? E também tá relacionado, né, com essa dimensão do ato poético, né? E a, 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 a resposta maior dele, né, por que o poema não serve de medida para o princípio político? Porque ele diz que é preciso proteger, né, a cidade, ou a república ali, tá, da subjetividade coletiva, do encanto do poema, tá? Porque, ou seja, estando sob a questão do poema, né, o poema levaria a um não pensamento. Tá? Uma outra ideia que é colocada que é ao que a poesia, que é uma das questões norteadoras dele, ao que a poesia se opõe ao pensamento, então ela vai, primeiro, a poesia ela desorienta o pensamento discursivo. Tá? Então, com isso, ele já quebra, né? Ou seja, o poema ou a poesia quebra a lógica da língua. Vai quebrar a sintaxe, vai desorganizar a gramática. Então, nesse primeiro momento, é essa quebra dessa linearidade, que é o pensamento discursivo. E aí ele coloca, ele reforça, né, que o poema é a ruína da discursividade. Tá? Então, a discursividade levaria, né, ou seja, a discursividade ela leva a um pensamento lógico e a um pensamento contínuo. O poema ou a poesia vai quebrar toda essa questão aí da discursividade. E aí ele estabelece uma relação entre uma tema e poema. Tá? Uma tema, porque uma relação vai estar, né, com a questão da matemática, da lógica, e a outra do poema, do sensível, do expressivo. Então, uma tema está relacionado com a ideia pura, e essa ideia vem por meio de processos ou raciocínios dedutivos. O poema é completamente diferente, porque o poema, ele cada vez é único. Daí ele colocar a singularidade da experiência sensível. Então, a gente já percebe, né, dois jogos aí, né, duas possibilidades de pensamento, uma que vai trabalhar com a dedução e o outro que vai trabalhar com a experiência sensível. Bom, aí eu fui ler um outro texto, tá, do Badiou, né? E só para pegar a questão referente, ou o que ele coloca sobre o poema, para poder entender melhor essa relação que ele vai construir entre o lógico e o sensível. Tá? E aí ele diz o seguinte: se olharmos de perto, vemos que há apenas duas coisas realmente proféticas na atividade dos homens: a poesia e a matemática. Tá? Aí ele diz:
A matemática inscreve formalmente, demonstra a existência de relações de objetos. A poesia, todo grande poema, é um lugar linguageiro de uma confrontação radical com o real. Um poema extorque a língua um ponto real de impossível dizer. Tá? Então, olha, por algumas dessas ideias, a gente vai estabelecendo já uma relação quase que direta, com o texto, sabe, da criação, ali do Agamben, e como que vamos poder depois estabelecer uma relação maior entre os textos, tá? Por algumas dessas referências. E esse lugar linguageiro, depois também eu vou retomar, ou seja, todos esses elementos que estão grifados, eles vão retomar, porque eles não têm assim, uma explicação discursiva, ou seja, contínua dentro do texto, mas eu fui buscando essas relações para poder caracterizar o que ele vai colocar, ou seja, o lugar linguageiro e outras expressões. E aí, o que a gente entra, um outro conceito, um outro aspecto fundamental no texto é a poética fundadora. E o que significa essa poética fundadora? Significa, assim, a proposta ou a busca de novos métodos de pensamento poético, tá? Mas, principalmente, uma nova percepção dos recursos da língua. Então, olha, quando a Bia diz a questão da contemplação da língua, tá? Essa contemplação da língua já é uma nova percepção desses recursos, além também de estar trabalhando com a questão do fazer, com a questão da poiesis, entendeu? Com a questão criativa, o ato descriativo. Então, ou seja, a gente teria assim, várias relações para ir estabelecer. Mas aí, voltando à poética fundadora, porque o poema é um programa de pensamento. Poema é um forçar da língua pelo advento de uma outra língua. E, automaticamente, a gente vai buscar, aqui a gente já tem o Deleuze, aqui a gente já tem o Blanchot, tá? E mais. Aí ele vai colocar a questão da verdade poética. E a verdade poética é uma verdade singular, porque é esta verdade. Vai depender ali, naquele momento, e do próprio poema. Em contraposição, as verdades matemáticas, elas são extraídas do cálculo da dedução. Então, ou seja, um exemplo, um teorema. Tá? Enquanto que, na verdade poética, ou seja, ela é singular, porque ela vai estar presente em cada poema. Tá? Então, aí ele coloca, a verdade poética é uma impotência, porque tanto entra na questão do poder dizer, do não dizer, e aqui ele faz uma relação, ele vai buscar em Lacan, que o Lacan vai colocar que sempre nós dizemos meias verdades. Tá? Então, ou seja, e essas meias verdades, aí que o Lacan conceitua, é esta verdade singular que vai estar em cada poema. E por que a gente tem essa verdade poética é uma impotência? Por quê? Primeiro, a poesia é uma mostração das potências da língua. Por quê? Vai expor a visibilidade ou dos artifícios linguísticos utilizados e está expondo, ao mesmo tempo, o uso da língua, que é essa ideia do contemplar e essa ideia de estar verificando quais são essas potencialidades aí da língua. Um outro conceito importante, que é o enigma do poema. Tá? E o enigma do poema, qual é essa relação? É uma operação do poema. E é o que ele vai colocar, que essa operação do poema
é o ter lugar na língua. Tá? A ideia também, né, de um enigma do poema está relacionado com o Mallarmé. Né? Então, ele diz o seguinte: tá? O mistério, né? Aí ele vai falar, o Mallarmé vai falar do mistério das letras. Né? O mistério das letras, né? Ou seja, quando Mallarmé sustenta que sempre deve haver enigma em poesia, funda uma ética do mistério, que é o respeito pelo poder de uma verdade, de seu ponto de impotência. Então, já está sempre nessa relação, né? Entendeu? Da impotência, potência. Tá? O mistério, de fato, que toda verdade poética deixa em seu centro, o que ela não tem o poder de fazer vir à tona. Então, são essas possibilidades. Né? Tá? Mas, geralmente, uma verdade sempre encontra em um ponto do que investe o limite em que se prova que ela é esta verdade singular e não a consciência de si e do todo. Então, por isso, né, que a verdade poética é esta, presente ali naquele momento e naquele poema. Tá? E essa verdade sempre está relacionado com o próprio poema, ou seja, com a própria construção, com a própria organização ali do poema. Então, o enigma do poema é uma operação. Todo poema faz um poder vir à língua, o poder de fixar eternamente o desaparecimento do que se apresenta. Ou o poder de produzir a própria presença como ideia pela retenção poética de seu desaparecer. A língua é uma potência infinita. O infinito linguístico é a impotência ou o inominável, imanente ao efeito de poder do poeta. Tá? O enigma do poema é uma operação oblíqua. Tá? Então, quer dizer, e essa operação oblíqua relacionada com o enigma, então, o enigma não é o enigma do poema, né? Ou o enigma, o mistério das letras, não está relacionado com a questão de conteúdo do poema. Esse enigma, ou esse mistério das letras, está relacionado com a criação, com o procedimento construtivo do poema, ou seja, com a operação. Por isso que ela é oblíqua. Por quê? Porque ela vai, né, buscar, tá, essa potencialidade, tá, da língua, tá, que é, ou seja, o modo como cada poema ele pode ser construído ou criado. Então, não está relacionado com o processo, ou seja, com a criação, com o fazer, e não com um mistério que estaria dentro do conteúdo. Né? Então, mistério das letras é essa relação aí da criação. Aí o que vem a ser essa operação oblíqua. Então, para pensar a presença, é necessário que o poema prepare uma operação oblíqua de captura. Somente essa obliquidade destituirá a fachada de objetos que compõem o engodo das aparências e da opinião geral. O procedimento oblíquo do poema é o que exige nele entrar, mais do que ser apanhado por ele. Então, ou seja, eu preciso entrar nesse núcleo criativo do poema, tá? E, ou seja, sair desta fachada de objetos. Então, essa questão da representação, quer dizer, o que está presente
ali no próprio poema, tá? É o seu processo construtivo, criativo. Envolver-se com o poema, não para saber do que fala. Então, não, sabe, não me interessa necessariamente o conteúdo, mas para pensar no que nele acontece. Ou seja, como que as coisas se organizam ali dentro da própria criação poética. Né? O poema é uma operação e também um acontecimento. E o poema, ele tem lugar. O enigma superficial é indicação desse ter lugar. Um ter lugar na língua. Tá? Então, como, né, ele vai armando esse raciocínio, né, em relação ao poema e retirando, né, aquela carga assim informativa, do poema, a carga conteudística aí do poema. Então, ou seja, preciso entrar no poema e o entrar é esse lugar, né, aí da própria língua. Tá? Daí ele colocar, né, poesia vai ser a poetização do que passa. Então, aqui tanto a gente tem, né, relacionado com a questão voltada para o poema, como também voltado para a prosa, né? Apesar dele estar colocando sempre em relação ao poema. O poema é ele próprio o local onde isso se passa, que é uma passagem do pensamento. Então, ou seja, tudo que eu for procurar, né, o que eu for desenvolver ou analisar, é esse lugar aonde a minha análise se desenvolve. E, ou seja, posso trabalhar com conteúdo e também com as outras informações, mas no segundo momento. O que interessa, né, é esse acontecimento, ou seja, esse acontecimento aí de língua ou de linguagem também, né, aí que acontece e que tem relação com essa operação oblíqua do poema. Tá? Aí, outro aspecto importante, né, que é poema e pensamento. Ele vai dizer, poema é não pensamento. Por quê? Porque se a gente pensar o pensamento, está lá numa tema. É uma relação lógica, dedutiva, que pode ser comprovada. Né? Então, o poema é não pensamento porque é uma experiência singular. Expõe a língua aos limites da sensação. Então, o poema é um pensamento impensável. Por quê? Porque ele é inseparável do sensível. Ele não vai buscar na lógica, ele pode buscar em uma analógica, né? Com essa relação expressiva, com essa relação do sensível. Né? Então, o poema moderno identifica a si mesmo como pensamento, porque é esse voltar para o poema, né, que vai dar essa ideia do pensamento. É o pensamento do próprio poema. Pensamento igual o conjunto das operações pelas quais esse sensível se pensa. Um poema é uma alquimia do verbo. Tá? Então, a gente vai percebendo, né, quer dizer, como que essa caracterização, ou a ideia de poema, visto pelo Badiou, tá voltado, para essas questões, tá? Ou seja, esse uso da língua, essa questão do sensível, esse pensamento impensável. O poema é uma impotência. Aí a possibilidade de potência, né, o poder de dizer, de não dizer, e a potência, né, de não também. E aí eu fui buscar, né, algumas relações. Várias, né, mas pelo menos assim, uma que está muito próxima, o inominável, com Badiou, e a inoperosidade com Agamben. O inominável é a mostração das potências da própria língua. Todo poema faz um poder vir à língua, o poder de fixar eternamente o desaparecimento do que se apresenta. E aqui também a gente pode ligar, né, relacionar com o Blanchot,
quando ele diz, né, a própria questão ali da obra, né, literária, ou de produzir a própria presença como ideia pela retenção poética de seu desaparecer. Esse poder da língua é, contudo, precisamente o que o poema não pode dominar. E a inoperosidade, né? Operação linguística que consiste em tornar a língua inoperativa, em desativar suas funções comunicativas e informativas, né? Para abrir a um novo uso possível. Ali não tem eu acho que não tem esse sinal de interrogação. Ou seja, a poesia, né, é uma contemplação da língua que traz de volta para o seu poder de dizer. Tá? Então, essa relação entre o inominável e a inoperosidade, tá? Que vai, né? Ou seja, a gente tem uma das aproximações, né, que ele foi explicando no decorrer aí do artigo. Tá? Uma outra, então aí a gente retoma, né? O poema é uma atividade linguageira, tá? E com o delírio da língua do Deleuze. Né? O poema, como toda representação local de uma verdade, é também um programa de pensamento, uma antecipação poderosa, um forçar da língua pelo advento de uma outra língua, tanto imanente como criada. Então, a atividade linguageira é todo esse processo de criação. Vai romper com a sintaxe, vai romper com a gramática, vai propor uma outra organização, vai propor uma outra língua, ou mesmo a gente pode estar relacionando, né, com a questão ali de uma língua menor. E depois do Deleuze, o escritor inventa na língua uma nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas potências gramaticais ou sintáticas, arrasta a língua para fora de seus sulcos costumeiros, leva a delirar. Então, a atividade linguageira relacionada com essa atividade do delirar. Tá? Bom, então foram essas, né, aí as ideias, né, que eu busquei no capítulo do Badiou.